Ok, então, semana passada, quer dizer, aula passada, que não foi semana passada, a gente deu só uma introdução do que era uma função, qual era a definição, como funcionava, mas bem básico, assim, a gente não falou de nenhuma função específica. A gente viu dois exemplos, que era a velocidade e a área de um quadrado. Agora a gente vai começar a estudar algumas classes de funções bem conhecidas, começando do mais simples possível e ao longo das aulas a gente vai dificultando. A ideia é que agora as aulas ao vivo alcancem a matéria. Então a gente vai. Eu vou parar de postar matéria até as aulas alcançarem. E daí em diante a gente vai só fazer aula ao vivo e eu vou postar a matéria da aula ao vivo na respectiva semana. Então nas próximas semanas não vai ter nenhuma matéria nova, só o que já foi postado. Nossa, é melhor, porque eu tô bem atrasada. Eu fui ver hoje ali o bloco de matemática e eu fiquei apavorada, porque eu não tinha visto que tinha tanta coisa ali. Tem muita coisa repetida ali na parte de matemática também, porque eu coloco a aula e daí eu coloco outro arquivo que são dicas, assim, tipo, não entendi muito bem a aula, então tem uns vídeos no YouTube, tem outras coisas pra ser tipo um material de apoio, não tem necessidade de ver todas as coisas assim, mas acredito que tenha bastante coisa mesmo assim, porque eu fui colocando já faz algumas semanas. Mas aí agora a gente vai acompanhar e vai dar tudo certo. Tá. Até então a gente estava trabalhando com funções de um conjunto para outro, e esses conjuntos podiam ser qualquer coisa. A gente só tinha ah, dois duas elipses, né, dois conjuntinhos e as setinhas de um conjunto para o outro. Então não precisavam necessariamente ser números, podiam ser letras, podiam ser elementos, podia ser qualquer coisa. A partir dessa aula, a gente vai trabalhar só com funções de números reais, que são todos os números que a gente conhece, basicamente, assim. Tem número com vírgula, número de fração, número negativo, número positivo. Por enquanto, esses. Tem coisas além do conjunto dos números reais? Tem, mas a gente vai trabalhar com elas só mais pro fim do ano. Então, a ideia agora é da gente definir o que é uma função de primeiro grau. Vai ser uma função dessa forma aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Esse a e esse b são números reais e eles podem assumir, a princípio, qualquer valor. Outro nome para a função de primeiro grau vai ser função afim. Mas esse a e esse b, além de serem números, eles têm nomes especiais. O a recebe esse nome de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. A gente já vai entender o porquê desses nomes, mas a princípio vamos ficar só com eles. Outra coisa que eu escrevi aqui, ó, é y igual a f de x. Esse y aqui só é uma representação do que significa f de x. Ele não é, tipo, o x é uma variável, né? X pode assumir qualquer valor. Mas o y não é uma variável, a gente não pode só colocar um valor no y. Esse y vai depender do x. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Aqui eu escrevi tudo que eu falei, mas olha só. Aqui tem um exemplo. Ó. Na aula passada a gente tinha visto a função velocidade. Acho que. Não sei onde está a fórmula. Aqui tem a fórmula. A gente tinha visto, ó, velocidade depende do tempo e a gente fixou uma distância de 360 quilômetros e aí a velocidade era 360 dividido pelo tempo. Essa não é uma função de primeiro grau, porque não é da forma x mais b, mas ela é um exemplo de como a gente escreve. Ó. Esse v é o nome da função e esse t é a variável dependente. Se eu quisesse fingir que não tem esse t e só escrevesse velocidade igual a 360 dividido por tempo, eu podia fazer isso também. E é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente escreve y igual a função. A gente só omite quem depende de quem. Tá, vamos ver alguns exemplos que é mais fácil entender vendo as coisas acontecerem, né? Olha só, eu fiz uma listinha de funções de primeiro grau e a gente vai ver quem é o A e quem é o B em cada uma delas. Nessa primeira aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4. O A é sempre quem está acompanhando o x e o B é quem está sozinho. Então, o A nesse caso vai ser 2, porque é 2x, e o B vai ser 4, porque é 2x mais 4. Então, o 4 está sozinho e o 2 está acompanhando o x. Tranquilo até aqui?
Sim. Sim. Sim, senhor. Beleza. Nem faz muito sentido eu perguntar para vocês quem é o X e quem é o A e quem é o B nesse caso, porque a resposta já está aqui do lado, né? Mas olha só, nessa segunda tem ó, x menos 3, é a nossa função. No caso, o A vai ser 1. Quando não aparece ninguém acompanhando o x, é um 1. E o B é menos 3. Ó, aqui é o primeiro lugar que vocês têm que tomar cuidado na hora de separar o A e o B, porque tem que respeitar o sinal. Aqui, poderia alguém cometer o erro assim, de falar que o B é 3, mas na verdade é o menos 3, porque tem que sempre ficar atento ao sinal. Nessa aqui de baixo, a gente tem ó, f de x igual a menos 3x. Quem acompanha o x é o menos 3. E quem está sozinho não é ninguém, né? Não tem b. Então o b seria 0. Todo mundo consegue ver isso direitinho? Sim. A qualquer momento vocês podem me parar para tirar dúvida, tá? Não tem problema. Ó, aqui é um exemplo que eu vou chamar não mais a função de f, a função vai ser g. A gente pode dar o nome que a gente quiser, que nem velocidade a gente deu o nome de v, que nem área a gente deu o nome de a. Então o nome da função não é uma coisa muito importante pra gente, desde que a gente saiba direitinho com o que a gente está lidando, né? Aqui, g de x vai ser x menos 1 quarto. De novo, o x está sozinho, então o a vai ser 1. E o resto que sobra é o b. Então b é menos 1 quarto. Vocês podem ver esses outros exemplos, ó. Aqui a variável já não é x, a variável é y. A gente escreve sempre quem está dentro do parênteses, sendo a variável, que nem escreveu velocidade, igual a v de t. O t era o tempo e o t era a variável. O t mudava e a velocidade dependia do t. Mesma coisa aqui com o z. E olha só que essa parte aqui é legal. A gente normalmente confunde, porque a gente sempre vê a função nessa ordem, né? Primeiro x, depois o que não tem x. Aqui eu troquei só para lembrar que isso pode acontecer normalmente numa prova. Ó, a gente tem que h de z é igual a 2 menos 10z. Quem acompanha a variável é o menos 10, que está aqui, ó, menos 10z. Então o a é menos 10. Mesmo que esteja do lado direito, não importa, desde que acompanhe a variável. E o b é 2, que é quem está sozinho. E nessa última aqui, Foi só pra mim que travou? Pra mim também. Pra mim também. Acho que foi a internet dele. É, pra mim também. E, gente, e agora? Dá uma esperada, né? Pra ver o que vai acontecer. Se vai voltar, não.
Gente, minha internet tinha caído. Peço desculpas. Começou a chover super forte aqui. Mas voltou. Tá tudo bem. Ah, a gente imaginou. Eu continuei dando aula e eu nem sei onde que caiu, sabe? Porque não avisou onde caiu. Então, vocês podem me lembrar onde caiu? Foi na última função ali. Ah, já foi no Pra C, mim, então pelo tudo bem. Tá. Então essa última função aqui é a função onde a variável não aparece. E quando isso acontece, a gente diz que o A é zero. Combinado? Por enquanto, só isso. Tá. Ó, aqui eu só falo dos exemplos da aula anterior, que era a velocidade e a área, e dá pra ver que nenhuma delas é de primeiro grau, ó, porque uma, a variável tá dividindo, que não tem nada a ver com a função que a gente apresentou agora, e a outra ela tá ao quadrado, que também não tem Sora, nada a não tô ver. conseguindo ver tua tela. Ah, peraí. Ela tá muito... O que que tá acontecendo? Não tá aparecendo. Ah, eu... Ah, agora foi. Agora sim. Tá. Eu apareci no cantinho, nem sabia que dava pra fazer isso, mas aconteceu. Tá, olha só. Tem uma vantagem de a gente escrever a função dessa forma aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. F de x igual a 2x mais 4. Se a gente colocar um número aqui no lugar do x, por exemplo aqui, ó, f de 5, o que a gente colocar dentro do parênteses vai no lugar de x. Ó, a função era 2x mais 4, então eu troquei o x por 5, e agora ficou 2 vezes 5 mais 4, que é 10 mais 4, que é 14. Isso quer dizer uma coisa, que quando a gente aplica a função no valor 5, ela nos devolve o valor 14. Quando a gente estava pensando no diagrama, ia ter uma das elipses, ia ter o valor 5 e a setinha ia levar ela até o valor 14. Então, esse ponto, a gente diz que ele faz parte da função. Os pontos sempre vão ser dessa forma. Tu vai colocar o valor de x e depois o valor de f aplicado em x. Só que a gente tinha chamado f de x de y, então são pontos x, y, que vocês já conhecem bem, seria o plano cartesiano. Nesse caso de função de primeiro grau, o mais interessante para a gente é focar no plano, porque quando a gente estiver falando da representação por diagrama ou por tabela, agora a gente está falando de números infinitos, são todos os números reais. Então não tem como a gente desenhar o conjunto ou como a gente colocar todos os resultados numa tabela. O mais interessante é a gente pensar no gráfico para entender o comportamento tipo geral, assim, olhando de cima, sabe? Um dos exemplos que eu proponho nos slides é pegar essa função aqui, ó, menos 2e mais 5. Daí eu falo para vocês calcularem vários valores, vocês podem fazer isso depois com calma, e colocar os pontos dessa forma, na forma z, g de z. Ou seja, vocês vão substituir o z por 0, por 1, por menos 1, por 0,5, por 1 quarto, por 5 meios, e vão calcular o valor e transformar num ponto. E aí, a ideia é colocar esses pontos num gráfico. Aqui eu faço todas as contas depois. Vocês podem conferir o que vocês fizerem, né? E colocar os pontos num gráfico fica assim. Vocês conseguem ver? Sim. Beleza. Daí, a ideia é ligar esses pontos. A gente tem vários pontos agora, a gente vai ligar eles. E o gráfico vira uma reta. Todas as funções de primeiro grau vão ter um gráfico que é uma reta. Por isso que eu disse que a gente começa pelo mais simples, porque a reta é a figura mais simples, né? Só fazer um traço. Só que a expressão da função, o a e o b, vão nos dizer várias coisas sobre essa reta, sabe? Ela pode estar crescendo, ela pode estar decrescendo. Se vocês pensarem num X, tem uma reta crescente e uma reta decrescente, mas ela pode estar reta também, tipo, horizontal.
Então, depende muito dos valores de A e B para a gente entender como a nossa reta vai aparecer no gráfico. A primeira coisa que a gente vai tentar entender dela é essa ideia de crescimento e decrescimento que eu comentei. Olha só. Essa função aqui é uma função crescente. E a ideia é vocês pensarem que vocês estão caminhando pelo eixo X, que está deitadinho, e quando vocês se deparam com a função, vocês iam ter que começar a subir. Ou seja, ia dar preguiça de subir essa montanha infinita. Porque, bom, essa é a ideia de uma função afim crescente, né? Porque a gente vai ter que levantar, fazer esforço para subir ela. E uma função decrescente é exatamente o contrário. Ó, é uma que vocês desceriam com facilidade. E também tem a função constante, que é a função horizontal, que nem sobe nem desce. Mas como que a gente vai saber, olhando para a expressão da função, qual delas é crescente, qual delas é decrescente, qual delas é constante? Na verdade, é o mais simples possível. Quando a gente identificar quem é o A e quem é o B da nossa função, a regra é essa daqui. O A, sendo positivo, a função está crescendo. O A sendo negativo, a função está decrescendo. E o A sendo nulo, ou zero, quer dizer que a função se mantém igual. É por isso que a gente chama de coeficiente angular, porque o A vai determinar o ângulo que a função faz. Ó. É fácil de lembrar, né? Quando é positivo, cresce, quando é negativo, decresce. Gente, vocês estão muito quietinhos. A gente observa mais que fala. É, pois é. Até tinha achado que a internet tinha caído de novo. Tá. Lembra, lá no começo do slide eu tinha colocado uns exemplos. Nesses exemplos, o primeiro exercício seria vocês determinarem se essas funções são crescentes, decrescentes ou constantes. Mas não precisa fazer isso agora, vocês podem fazer depois, com calma. A próxima coisa que a expressão de uma função pode nos dizer é as raízes. Uma raiz é um valor que, quando tu aplica a função nesse valor, a função dá zero. Isso é a mesma coisa que dizer que a função vai passar pelo eixo x, mas a gente já vai ver isso melhor depois. A primeira coisa que a gente tem que entender é como encontrar uma raiz. Aqui tem 3 exemplos. Tem essa f, que vai ser 2x dividido por 3 mais 2. Opa! Aqui, 2x dividido por 3 mais 2. Essa g, que vai ser 1 menos x. E h, que vai ser só igual a 3. Vamos tentar calcular as raízes dessa função. A ideia para fazer isso é igualar a função a zero. Então a gente vai fazer f de x igual a zero. Daí a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o valor de f de x aqui. Então a gente vai ter 2x dividido por 3 mais 2 igual a zero. Agora, tudo que a gente precisa fazer é isolar o x. A primeira coisa é pegar esse 2 que está positivo e passar para o outro lado negativo. Depois a gente vai pegar esse 3 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então a gente vai ter 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E agora a gente pega esse 2 que está multiplicando e passa dividindo. Então a gente vai ter menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Chegando aqui, a gente isolou o x. Então, x igual a menos 3 é uma raiz. Vocês conseguiram acompanhar a continha direitinho? Sim, senhor. Sim. Beleza. Qualquer coisa, me parem, tá? Ó, o outro exemplo que a gente tinha é a função g. G de x igual a zero, para encontrar a raiz. A gente substitui o valor de g, 1 menos x igual a zero. E aí, essa é bem mais fácil. Ó. A gente pega esse x que está negativo e passa para o outro lado positivo. Acabou. X igual a 1. Então, 1 é uma raiz da função. E agora h.
a gente tinha que h era igual a 3. E aí a gente tem, ó, h de x igual a 0, significa que 3 igual a 0. Mas 3 igual a 0 não dá, né? 3 é diferente de 0, a gente sabe disso. Vocês sabem disso, né? Gente, Sim. 3 é... Beleza. Sim. Quando a gente chega num caso assim, de um número diferente de 0 igual a 0, quer dizer que a nossa função não tem raiz, porque a gente chegou num absurdo. Porque é um absurdo mesmo. Mas olha só, eu já tinha colocado os gráficos dessa função lá na parte de crescência. Essa daqui era a f. Como eu disse, a raiz é onde ela passa no eixo x. A gente tinha encontrado que a raiz de f é menos 3, ó. Então ela está cruzando o eixo x bem certinho no menos 3. A g, a gente encontrou a raiz 1. E é onde ela está cruzando o eixo x. E a h não cruza o eixo x, porque ela é uma função constante, ó. Ela está na horizontal. Então, bem certinho, como a gente determinou que h não tem raiz, ela não vai cruzar o eixo x. Mais fácil de ver quando tem desenho, né? Sim. Tá, então aqui, ó, a conclusão é, quando uma função é crescente ou decrescente, ela sempre vai ter esse ângulo, né? Então ela vai encontrar o eixo x em algum lugar. Mas quando ela é constante, ela não encontra o eixo x. Ela vai estar deitada, então não vai ter esse ponto de raiz. Bom, o exercício é vocês voltarem lá naquele slide que tem um monte de função e encontrar as raízes delas. Quando acontecer, né? Porque se ela for constante, não vai ter. Outro valor importante é onde a função vai encontrar o eixo vertical, que é o eixo y. Esse é mais fácil impossível. Quando a gente escreve a função na forma ax mais b, se a gente identificar o valor de b, é exatamente nesse valor que ela vai cortar o eixo y. Não tem como ser mais fácil. Olha só, vamos voltar lá para os desenhos. Ó, aqui, f de x igual a 2x dividido por 3 mais 2. Quem é b aqui? 2. Isso aí, é 2. Ó, esse mais 2 aqui é o b, e é exatamente no 2 que a função passa pelo eixo y. Nessa g, o b vale 1, e é no 1 que a função passa pelo eixo y. E na h, o a é 0 e o b é 3. E de novo, no 3 ela passa o eixo y. Então, o valor onde ela encontra o eixo y é o mais fácil possível, não tem que fazer quase nenhuma conta, só encontrar o valor de b. Inclusive, o nome de b era coeficiente linear, e isso tem a ver exatamente porque é onde a reta vai cruzar o eixo y, porque tem a ver com cruzamento de linhas. Então agora a gente já entendeu porque os coeficientes se chamam coeficiente angular, porque vai determinar a crescência ou a decrescência, e coeficiente linear, porque vai determinar onde corta o eixo y. Com todas essas informações, a gente tem como montar o gráfico da reta muito fácil. Olha só, lá da geometria analítica, que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver, tem uma regra muito importante, que fala que se a gente tiver 2 pontos, a gente já consegue desenhar uma reta. Tipo, se a gente tiver mais que 2 pontos, pode ser que a gente não consiga desenhar uma reta, porque eles podem estar tipo um triângulo, sabe? 2 pontos na horizontal e um mais para cima. Daí não tem como desenhar uma reta só. E se a gente tiver um ponto só, a gente pode desenhar quantas retas a gente quiser, passando por aquele ponto. É só vocês pensarem, por exemplo, num asterisco. Tem 8 ou 4 retas passando ali por aquele ponto. E todas são diferentes uma da outra. Eu gostaria muito de ter um quadro agora para desenhar isso para vocês, mas eu tentei abrir o programa de desenhar ao mesmo tempo que eu abri os slides, ao mesmo tempo que eu abri a câmera, e tudo trancou, então não ia ter como. Mas vocês conseguiram imaginar o exemplo dos 2 pontos e dos 3 pontos e de um ponto só? Sim. Uhum. Beleza. Tá. Então, para determinar o desenho da nossa reta, a gente tem que encontrar 2 pontos do gráfico dela. Vocês têm alguma ideia de que pontos que a gente pode escolher? Como assim? Tipo
tipo assim, a gente pode escolher qualquer ponto, né? Se a gente escolher, tipo, 2 e 5, por exemplo, a gente vai fazer f de 2, f de 5, encontrar os pontos e desenhar a reta. Mas esses são os pontos mais inteligentes a se escolher? Quais pontos vocês acham que são os melhores? Ixi. Ó, eu vou dar a resposta então. A gente já encontrou, né? A gente sabe que o valor de B é onde a reta cruza o eixo Y. Então é um ponto super fácil de encontrar, que a gente pode marcar sem fazer conta nenhuma. E outro ponto que é tranquilo da gente encontrar é o ponto da raiz, que é onde a reta cruza o eixo X. Então, tendo um ponto no eixo Y e um ponto no eixo X, a gente consegue desenhar uma reta, só ligando esses dois pontos. Concordo? Sim. Tá, vamos ver um exemplo. Ó, vamos pegar f de x igual a 3x menos 4. Ó, a vale 3 e, menos 4, e b vale menos 4. Sabendo que a vale 3 e que 3 é maior que 0, a gente já sabe que essa vai ser uma reta crescente. Mas esse não é nosso ponto agora. Ó, o b valendo menos 4 quer dizer que a reta vai passar aqui no eixo y, no ponto menos 4. Então a gente vai marcar esse menos 4 aqui, ó. Sor, tá travando muito. Tanto a imagem quanto o áudio. Ah, meu Deus. Tá. Será que se eu deixar parado por um tempo ela não melhora? Mas aqui eu tô vendo bem, sorte, certo? A internet dela, eu acho. Não sei quem Eu também tô falou. tranquilo de ver. Aqui tá bom. É, aqui tá chovendo bastante tá bom. também, então acho que tá piorando dos dois lados, sabe? Bom, enfim, vou continuar. E pra quem tá travando, eu acredito que a aula vai ficar gravada. E daí, tipo, se tem algumas pessoas que não tá travando, talvez a gravação não trave, não sei, gente. Espero que não trave na gravação, mas vamos ver. Tá, vamos voltar. A gente tem essa função, 3x menos 4. A gente tem o a, que vale 3, e o b, que vale menos 4. A gente viu que o b corta o eixo y. Então aqui eu marquei um pontinho no eixo y, que é o eixo que está de pé, no ponto menos 4. Agora a gente tem que encontrar outro ponto. E como eu sugeri, seria o ponto que a reta passa no eixo x, né? A gente tem que encontrar onde no eixo x ela vai passar. E para isso a gente encontra a raiz. Vocês ainda lembram como que a gente faz para encontrar a raiz da função? Não. Tá bom, mas vocês vão fazer os exercícios e daí vocês vão fixar isso na cabeça, tá? A raiz a gente encontra igualando a função a zero e aí isolando o x. Então, ó, a função era 3x menos 4. Então a gente vai igualar 3x menos 4 a zero. O menos 4, que está negativo, passa positivo para o outro lado. E depois o 3, que estava multiplicando, passa dividindo. Então a nossa raiz ia ser 4 dividido por 3, que é alguma coisa aqui, entre 1 e 2, mais perto do 1. Mas exatamente onde vocês vão marcar não importa, assim, desde que vocês avisem, ó. Tipo aqui, ó, marquei raiz 4 terços. E bom, é isso. A gente tem 2 pontos. E agora é só desenhar a reta. Então, conhecendo onde a reta vai passar pelo eixo Y e onde ela vai passar pelo eixo X, a gente consegue desenhar ela. Vamos fazer mais um exemplo para ter certeza que está tudo bem. Nessa função aqui, ela vale, ó, menos 2x mais 1. O a é menos 2 e o b é 1. A gente sabe que o valor de b é exatamente onde ela cruza o y. Então aqui eu marquei o 1 no eixo y. Para encontrar onde ela cruza o eixo x, a gente vai isolar o x. Então a gente iguala isso aqui a zero e resolve. Resolvendo, a gente vai ver que dá 1 meio. E daí a gente vai marcar 1 meio no eixo x.
O B não precisa calcular, então, é só o X. Tá, o B a gente calcula para entender onde ela passa no eixo Y. Sim, que é mais um, no caso. Isso. Mas só isso, não precisa fazer uma conta e tal. Não tem nenhuma conta, só olhar mesmo. Tá. E aí, para encontrar onde ela cruza o eixo X, daí tem que fazer uma continha, né? Que é fazer igual a zero e isolar o X. Mas, ó, esse 1 positivo ia passar para o outro lado negativo, ia ficar menos 2x igual a menos 1. O menos 2 ia passar dividindo, ia ficar x igual a menos 1 dividido por menos 2, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Porque menos com menos dá mais. E aí... Bom, eu só não coloquei a conta aqui, mas vocês podem fazer em casa, tranquilamente. E aí o resultado vai dar esse gráfico aqui. Só que olha só. Tá, ainda tem um problema, né? Tem dois problemas. O primeiro deles é quando o x, o a é zero. Mas ele não é bem um problema. A gente sabe que quando a é zero, a função é horizontal. Então é só encontrar o valor de b, que é onde a função cruza o eixo y, e fazer essa linha reta. Não precisa nem encontrar os dois pontos, até porque ela não vai encontrar os dois pontos, né? Porque não tem um ponto aqui no eixo x. Vocês entendem ou eu falei muito confuso? Entendi isso. Eu não entendi isso aí, não. Tá, olha só. Quando a função é constante, ela não tem uma raiz. Então a gente não tem como encontrar um ponto no eixo x e um ponto no eixo y. A gente só tem como encontrar um ponto no eixo y. Só que esse ponto já é suficiente na função constante, porque a função é só uma reta horizontal. Então, tendo o ponto que ela cruza no eixo y, é só traçar reta para montar o gráfico. Não precisa se preocupar em encontrar uma raiz, até porque não tem raiz. Ou será de cima ali era crescente? Essa... Opa, peraí que... Essa aqui, ó. Essa aqui? É. Ela é decrescente porque o A é menor que zero. Ah, tá, entendi. É Eu pensava menos que 2. o resultado, no caso de X, que era... determinava ela. Não, é só o valor de A. Para saber se ela cresce ou decresce, é só olhar o A. E o X é só o ponto que ela vai cruzar o eixo. Tá. Tá, existe outro problema ainda. Tem um tipo de função aqui que não vai dar certo essa técnica. Vocês conseguem pensar em alguma? Tipo, ela é de primeiro grau ainda, ela ainda é uma reta, mas quando que a gente não vai ter um ponto no eixo X e um ponto no eixo Y? Aquela G, Tá, duas pessoas falaram, eu só ouvi uma. Bom, enfim, a gente precisa de dois pontos. Um no X e um no Y. Teria como dar alguma coisa, tipo assim, se a função é constante, ela nunca cruza o X, a gente só tem um ponto no Y. Teria como dar algum problema da gente, além da função constante, da gente não ter dois pontos, a gente ter um ponto só? Seria que se x e y fosse igual a zero? Exatamente. Isso aí. Quem falou zero tá certo. Trancou um pouco quando chegou aqui, mas chegou zero. Chegou 2 zeros. Exatamente. Quando a reta passar exatamente aqui pela origem, ó, ela vai cruzar o eixo X e o eixo Y no mesmo ponto. E aí a gente vai encontrar a raiz igual a zero, a gente vai encontrar o B igual a zero. Então a gente não vai ter um segundo ponto para desenhar a reta, o que é um problema. Mas aqui a gente pode resolver esse problema. Olha só. Ó, esse é um exemplo, f de x igual a x. Esse é um exemplo em que a função cruza o eixo y no valor zero, porque ó, a igual a 1 e b igual a zero. Então ela vai cruzar o y no zero, que é exatamente onde ela cruza o x. Então, só tem um ponto. Mas a gente pode escolher qualquer outro. Um exemplo é pegar um valor o mais simples possível, depois de zero, que é 1.
Então a gente vai colocar o 1 dentro de f e fazer f de 1. Nesse caso, é só trocar o x por 1. f de 1 igual a 1. E daí a gente marca esse ponto, 1, 1. E agora a gente tem 2 pontos para desenhar a reta. Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Eu Por não exemplo. entendi porque cortou. Pode explicar novamente? Claro, claro. A ideia é que a gente precisa de 2 pontos, né? Nesse caso, olha só, a função é f de x igual a x. O a vai valer 1 e o b vai valer 0. O valor de b é onde a reta cruza o eixo y, que é o eixo que está de pé. Então ela vai cruzar o eixo y no 0, que é bem certinho o mesmo ponto que ela cruza o eixo x, que ela está cruzando os dois de uma vez só. Aí a gente não vai ter uma raiz que é diferente do ponto que ela cruza o eixo y. As duas coisas são a mesma. Então a gente vai precisar escolher outro ponto. Para isso, a gente pega o valor mais simples possível, diferente de 0, né? Porque 0 seria o mais simples, mas a gente pula para o próximo, que é tão simples quanto, que é 1. Então a gente vai trocar o x da nossa f de x por 1. Nesse caso, é o mais simples possível, né? Porque a função é só x. Então quando a gente faz f de 1, dá 1. Então a gente vai marcar aqui o x, que é 1, o f de x, que é 1, e deixar esse pontinho aqui marcado. E aí desenhar a reta. A ideia é só pegar outro ponto que não seja a raiz. Agora, eu escolhi 1, mas vocês poderiam escolher qualquer coisa. Poderiam escolher 2, 3, 5, π. Agora, deu para me ouvir direitinho? Sim. Tranquilo. Beleza. Ó, vai aparecer agora o exercício. O exercício vai ser, de novo, vocês voltarem lá naquele slide, que tem várias funções, e encontrarem o gráfico. De acordo com os exercícios que a gente passou, assim, vocês já encontraram um ponto que ela cruza. Está cortando muito, professor. Tá, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para ver se ajuda. O último exercício vai ser construir o gráfico daquele slide que tem várias funções. Só que durante a aula, a gente já resolveu várias coisas sobre essas funções. Por exemplo, a gente já encontrou o A, já encontrou o B, já determinou se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. E a gente também já encontrou onde ela corta o eixo Y e onde ela corta o eixo X. Todos os outros exercícios foram isso. Agora, o que resta para vocês ia ser só desenhar o gráfico. Ou seja, vocês já encontraram os pontos. Daí seria só marcar os pontos no gráfico e traçar a reta. Esse seria o último exercício. E essa primeira parte acaba aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Não, Beleza. Não, tranquilo. Quando vocês começarem a fazer, pode ser que surjam dúvidas, né? E aí vocês me chamem. Eu tô sem celular, então vocês podem me chamar pelo Facebook. E eu resolvo as dúvidas de vocês, tranquilo. Tá bom. Tá bom, mas obrigado. ainda tem mais uma coisinha. A gente encontrou o gráfico de uma reta. Tipo, a gente tinha a equação e a gente construiu o gráfico. Será que dá pra fazer o contrário? Tipo, peraí que não tá aparecendo a nova tela, tem que trocar aqui. Mas a pergunta é essa, né? Será que dá pra fazer o contrário? Se a gente tem o gráfico, será que é possível a gente encontrar a equação? O que vocês acham? tem, senhor. Tem. Ai, que animação. Sim, tranquilo. Tranquilo. Dá sim para fazer, sim. Pois é, olha só. Essa ideia de encontrar o gráfico, encontrar a equação a partir do gráfico, vai ser bem importante para quem for prestar o vestibular da URGS, porque normalmente as questões que aparecem têm a ver com isso.
Então, como que a gente faz, né? Assim como no desenho, a gente precisava de 2 pontos para determinar uma reta. Vai ser a mesma coisa. A gente vai precisar de 2 pontos do gráfico para encontrar a equação. Por exemplo, o ruim é que não tem nenhum desenho. Vou voltar para outro slide que tinha um desenho para explicar para vocês melhor. Olha só, essa função aqui, ó, tem 2 pontos, né? Tem o 0 e o 1, e o 1 meio e 0. Se a gente tem o desenho... Gente, tá tudo bem? Tá. Se a gente tem o desenho do gráfico, olhando assim para os pontos, a gente consegue identificar sempre 2. Tipo, se a questão quiser que a gente encontre a reta, ela vai nos dar 2 pontos, com certeza. Então a gente vai fazer assim, ó. Esse ponto aqui tem 2 coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Esse também tem 2 coordenadas, uma x e uma y. A gente vai chamar de coordenada x1, y1, x2, y2, só para a gente não confundir uma com a outra. Agora eu vou trocar de slide. Tá, tendo esses 2 pontos, que a gente vai chamar de x1, y1, x2, y2, existe uma formulinha para a gente encontrar o valor de A, que era o coeficiente angular da nossa reta. E essa fórmula aqui. A gente vai diminuir o valor de y do segundo ponto do valor de y. Não está aparecendo, professor. Não Ai, está meu aparecendo Deus. a tela. Tá, vou fazer aparecer. Pra mim tá parecendo normal. Pra mim também não. Pra mim também. E agora? Ainda não. Tá aparecendo aqui. Agora tá. Não. Para mim, não. Ai, meu Deus. Pra mim tá. Pra mim antes não tava também. Mais Agora- alguém além de mim? Eu também não tô vendo. Tá, eu vou tentar de novo. Então. Eu também não estou vendo. Agora foi? Não. Não. O resto tá me vendo? Pra mim tá aparecendo. Eu tô conseguindo, eu acho que é a Pra mim internet também tá. mesmo. Estranho. Ué, que estranho, gente. No começo da aula também, sair. uma meia hora mais ou Eu vou menos. sair e vou entrar de novo. Eu também. Beleza. Aqui. Vou esperar vocês voltarem. Tipo, o que tu tava falando no começo da aula? Eu fiquei, eu acho que uma meia hora mais ou menos fora da aula, tentando entrar, tipo, saindo, voltando. Que começou assim, né? Começou sem a tela, tipo, tua tela sumiu. Eu ainda conseguia falar e tal, daí eu tentei sair, depois eu não conseguia voltar. Foi tipo Tá, isso, entendi. Só vamos esperar o pessoal sair e entrar de novo, daí a gente já continua. E esse frio, hein, gente? Quem que deixou ficar tão gelado? Mas hoje, assim, ó, pra mim levantar da cama foi foda. Porque a minha meta era levantar da cama 8 horas. Foi levantar, era 1 hora, porque não dava chuvinha muito gostosa. É, nossa, sim, essa hora eu de acordar também. com chuva é impossível. também. Impossível levantar, gente. Ainda mais quando é pra, tipo, não é pra sair, tá ligado? Tipo, tu vai acordar e ficar em casa. Sim, Tá sim, ligado? é verdade. Tipo, se tivesse motivação. aula, ia ser outra coisa, né? Mas ficar em casa, nossa senhora, é... Que motivação que tu tem, tá ligado? Tá louco. Difícil. E o pessoal desapareceu agora.
já é semana que vem que vai começar a mudar a frequência das aulas ao vivo, assim? É, nessa semana eu acho que já, que amanhã a gente não teria aula e vai ter. Ah, tá bom. Então é essa. Voltaram, senhor. Uhum. Só esperar pra ver se eles conseguem ver. Agora eu consigo. Tranquilo. Agora sim. Beleza. Então, todo mundo vendo. Vamos continuar. Ó, a gente tinha encontrado 2 pontos da função. E esses 2 pontos têm coordenadas, né? Tem uma coordenada x e uma coordenada y. Cada um deles. Do primeiro ponto, a gente chamou as coordenadas de x1, y1. E do segundo ponto, a gente chamou as coordenadas de x2, y2. Aí, a gente tem uma formulinha para encontrar o a, que é essa daqui, ó. Tu vai pegar o y da segunda coordenada e diminuir do y da primeira coordenada. E aí, o x, dividir tudo isso, né, pela mesma coisa, x2 menos x1. Então fica y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. A gente já vai ver exemplos de verdade disso para ficar mais fácil, só estou mostrando a forma. E aí o b a gente vai encontrar depois que a gente encontrar o a, mas isso vai ser, a gente vai ver como fazer isso fazendo, que é o jeito mais fácil, eu acho. Olha só, vamos fingir que a gente está olhando para um gráfico de uma reta e a gente encontrou 2 pontos. O primeiro é essa coordenada aqui, ó, 2 e 5, x e y. E o segundo, 3 e 7. Vamos encontrar a equação dessa reta. Ó, a gente vai chamar esse primeiro ponto de P1, esse segundo ponto de P2 e marcar, ó, x1 é o 2, y1 é o 5, x2 é o 3, y2 é o 7. Então, ó, a primeira posição do ponto é um x e a segunda posição é um y. O primeiro ponto tem x1, y1, o segundo ponto tem x2, y2. Conseguindo montar, que eu acho que é a parte mais desafiadora, assim, a gente é só aplicar a fórmula agora. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, ficaria 7 menos 5, que é 2, dividido por 3 menos 2, que é 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, a gente encontra que a vale 2. Agora o problema vai ser encontrar o b. Porque tendo a e b, a gente sabe que a reta é ax mais b. Agora a gente vai escolher um ponto, que vai ser o P1. Opa. Isso. Ó, o P1 valia 2 e 5. Lembra que o nosso gráfico era uma coisa assim, né? O x estava deitado e o que estava de pé era f de x. Então quer dizer que quando x vale 2, y vale 5. Então a gente teria tipo assim, ó, a reta vai ser isso aqui, ó. y1 é f de x1. Só que f de x1, por outro lado, é a vezes x1 mais b. Só que olha só, agora a gente já conhece o a gente já conhece o x1, a gente já conhece o y1. Então seria só trocar todo mundo aqui e isolar o b para a gente encontrar o valor dele. Ó, a gente tem, ó, y1 igual a vezes x1 mais b. A gente já tinha encontrado que a vale 2. Então a gente vai trocar o a por 2. A gente também tem, ó, x1 igual a 2, y1 igual a 5. Então a gente vai trocar o x1 por 2 e o y1 por 5. A gente chega nessa igualdade aqui, ó. 5 é igual a 2 vezes 2 mais b. 2 vezes 2 é 4. E agora é só passar o 4 diminuindo para o outro lado, né? Então b vai ser igual a 5 menos 4, que é igual a 1. Várias coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Não sei se vocês faziam isso na escola. Sim.
Todos vocês são do Poli? Eu era. Eu sou. Eu não era. Mas tu Não. fazia isso na escola? Sim, senhor. Eu tô com o meu caderno, inclusive, aqui do primeiro ano na minha frente, porque tem tudo isso, sabe? Anotado aqui. Aí eu guardei Aham. ele. E é do Isso Poli. também é variação, né? Alguma coisa assim, variação de um sobre o essa outro, né? Essa é a ideia de variação. Aham. A variação sempre vai ser uma reta, então, nesse caso, a variação é a própria função, mas mais pra frente não vai ser. Mas isso não é matéria que a gente vai ver aqui no cursinho, não. Ah, tá. Nesse arquivo que tá lá no. Também tá lá no sala de aula, ele vai ter vários exemplos intermináveis de como encontrar a equação a partir do gráfico. Eu fiz um junto com vocês, mas eu recomendo de verdade que vocês depois abram e leiam com calma, porque não é uma coisa que só eu falando vai entrar na cabeça, sabe? Vocês têm que resolver alguns exemplos. E não falta exemplos para vocês resolverem. Vocês têm mais alguma dúvida? Não. Não. Porque, assim, o que tinha de aula para hoje é isso, era função de primeiro grau. Essa é a ideia, sabe? Vocês têm a equação, conseguem construir o gráfico, e vocês têm o gráfico, conseguem construir a equação. E tendo a equação, vocês também conseguem encontrar onde ela cruza o eixo x e onde ela cruza o eixo y, que são as coisas mais importantes. Saber se ela é crescente, saber se ela é decrescente. A ideia é que semana que vem a gente veja função de segundo grau, e na outra semana a gente pega exercícios do Enem e do vestibular que já caíram, né, funções de primeiro e segundo grau, e resolva eles juntos. Tudo certo? Ou vocês querem fazer de outra forma? Porque eu tô Certo, com vocês, certo. assim. Não, eu acho uma boa ideia. Boa ideia. Tá, mas para isso eu preciso que vocês resolvam esses exercícios dessa aula em casa depois com calma, tá? Porque vai ser importante para as outras. Tá bom. Mas sempre qualquer dúvida é só me chamar. Meu Facebook tá como Wesley Gonçalves, mas se vocês não encontrarem, vocês podem perguntar no grupo que os outros professores têm também. É só porque eu tô sem celular mesmo, e aí fica complicado de comunicar com vocês. Tá bom. Mas é Wesley igual o Wesley Safadão, se escreve do mesmo jeito. Não que eu me orgulhe disso, né? Então é isso, pessoal. Já também bateu a nossa hora, são 9 horas. Não quero deixar vocês muito tempo. Muito obrigado por me assistirem. Vocês estão Muito quietinhos, mas Agradece. boa noite. valeu. Qualquer dúvida, só me chamarem. E Boa noite. se cuidem aí, pessoal. Fiquem em casa. Senhora, seu boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. obrigado pela aula. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.